Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia, que tem o objetivo de trazer informações para lhe auxiliar a tomar decisões, como o próprio nome diz, tem um foco direcionado muito mais ao que pode ser feito do que a previsões de acontecimentos em si. Então é importante que a gente avalie, que você que está me ouvindo, avalie sempre como receber a informação de forma que você possa colocar em prática na sua vida, né? Não de uma forma passiva. Porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não é bem assim. O que é importante é a gente ver o que nós vamos fazer mediante os acontecimentos. Então, essa semana de 16 a 22 de janeiro de 2022, ela vem com a lua cheia no signo de Câncer. E a lua cheia é sempre um momento de maior exposição emocional, onde as nossas emoções fluem com maior intensidade e são mais aparentes. E os movimentos que a gente faz, as motivações, elas têm uma força emocional muito maior. E o signo de Câncer, que é o próprio signo regido pela lua, tem uma natureza mais forte ainda de movimentos emocionais. É como se fosse assim, a nascente que brota, né, da onde brotam as emoções. Então a lua cheia em Câncer permite que a gente conheça com mais profundidade e mais clareza qual a origem das nossas emoções, qual a origem das nossas motivações, que nos levam naturalmente a ações, a decisões, a movimentos. Então eu sempre recomendo na lua cheia que a gente tenha uma cautela na tomada de decisões para evitar que essas decisões sejam muito emocionais. Não que uma decisão emocional seja errada, mas é preciso saber a origem da emoção para ver se o resultado será positivo verdadeiramente. Então a semana traz essa força, a força da lua cheia, que também mostra um esclarecimento das coisas. Quem está precisando esclarecer alguma coisa, normalmente na lua cheia as coisas vêm à tona, as coisas aparecem. Está precisando falar com alguém, está precisando resolver algum assunto que precisa mais informação, mais conhecimento, essa lua cheia favorece esse tipo de avaliação. E aqueles que gostam de estudar o seu próprio passado, o seu interior, fazer transformações pessoais, a busca por autoconhecimento, a mesma coisa. Imaginem uma lua cheia iluminando uma região do céu, que é a região de Câncer, que é a região raiz, a região da origem das coisas, né? Da onde nasce, da nascente, da fonte. Então, um momento muito positivo nesse sentido, da gente conseguir buscar, né, mais conhecimento em relação aos nossos movimentos emocionais e também aos nossos instintos, né? Junto a isso, é um tempo onde, do ponto de vista da saúde, que algumas pessoas têm pedido para que eu fale também a respeito desse assunto, com relação à saúde, a lua cheia inclina a exageros alimentares, né? As pessoas costumam comer mais, se alimentar mais, comer emoções, né? Então é preciso ter cuidado, cautela, principalmente no signo de Câncer, que dá uma vontade maior ainda de comer um doce, comer alguma coisa assim mais calórica, mais aconchegante, como se diz, né? Eu vejo que a lua cheia tem essa inclinação. Então é bom ter uma atenção, ter um cuidado para não ter reflexos aí que não sejam positivos para a sua saúde. Da mesma maneira, para fazer exames médicos, a lua cheia é muito boa, porque as coisas aparecem. Se tiver alguma coisa para ser descoberta, ela muito provavelmente será descoberta mediante esses exames. Agora, ao mesmo tempo, nessa semana, nós temos a Vênus, que está retrógrado desde 19 de dezembro e vai até 29 de janeiro. Então, nessa semana, Vênus está retrógrado. E Mercúrio, que iniciou a sua retrogradação em 14 de janeiro, vai até 4 de fevereiro. Então, nessa semana, nós temos Mercúrio e Vênus retrógrados. É natural que a gente faça revisões, reanálises, reavaliações de assuntos ligados a dinheiro, contratos, próprios relacionamentos, né, que Vênus tem a ver também com os relacionamentos, e Mercúrio com a comunicação, os documentos, os papéis. Então, não é um período favorável para se iniciar novas atividades, novos negócios.
tudo que se inicie com essas retrogradações, muito provavelmente passará por uma necessidade de revisão, de reinício, de rearranjo. Eu não estou dizendo que não pode fazer. A pessoa pode, se precisar, a gente faz o que é preciso ser feito. Mas certamente mais adiante vai precisar rever, reposicionar, reanalisar. Não vejo que seja assim também uma coisa do outro mundo. Mas se você é um investidor, por exemplo, não é uma semana assim das melhores para fazer grandes investimentos, para fazer movimentos com o dinheiro. Da mesma maneira, assinar um contrato novo, uma coisa de maior valor, também não vale a pena fazer essa semana, né? Aguarde mais um pouco, quando chegar fevereiro, as condições estarão melhores. Mas, como tudo, existem as janelas, né, ao longo do período. Então, aqui nós temos que, ao longo da semana, né, no próprio dia 16, né, nós teremos, que é o domingo, né? Domingo agora, dia 16, o Sol realiza uma conjunção com Plutão, que produzirá efeitos ao longo da semana também. Por isso, eu mudei de domingo para sábado, ao invés de falar de segunda até domingo, para facilitar essa avaliação, porque às vezes os aspectos de domingo têm impacto na segunda, na terça, na quarta-feira, ao longo da semana. Então é importante avisar antes a vocês, para que vocês possam se prevenir. Porque a lua cheia mesmo será no dia 17, na segunda-feira. A conjunção de Sol com Plutão, ela traz uma energia de poder, de empoderamento, de transformação, de trazer assim à tona, que nem um vulcão, né, as coisas que estão lá dentro guardadas. Então é um bom momento para investigação, para estudos, para análises, para avaliações, para planejamento, para o desenvolvimento de estratégias e ter um cuidado com as disputas de poder ao longo da semana. Disputa de poder às vezes acontece em todos os ambientes, no ambiente social, no ambiente familiar, no ambiente profissional, onde é mais evidente, mas em todos os ambientes. Então é preciso ter um cuidado para que você não se empodere demais e de repente comece a ultrapassar os limites do seu lugar, né? Cada um tem o seu espaço, vamos dizer assim. Então tenha atenção com isso. Ao longo da semana acontecem dois fenômenos interessantes. O primeiro deles é que Urano retoma o seu movimento direto, depois de muito tempo, né, meses, que ele ficou retrógrado. Então, nesse momento que ele estaciona para ficar direto, é um tempo bom para a gente fazer avaliações ligadas à tecnologia, à informática, à eletricidade, tudo que envolva a modernização, a inovação, é um tempo para a gente verificar para, na sequência, colocar em prática na sua vida. Do ponto de vista da saúde, né, esse movimento de redirecionamento de Urano traz também a possibilidade de você encontrar soluções alternativas para eventuais tratamentos ou necessidades que você tenha do ponto de vista da saúde. O Sol também ingressa em Aquário, né, inaugurando assim o signo de Aquário, que é sempre um momento de novidade, é um momento de sociabilização, de abertura para coisas diferentes ou diferenciadas, coisas inusitadas. Então surge um momento para a gente se renovar com mais força ainda, para projetar aí para o ano, né, um plano de novidades para esse ano que está começando agora. Então, uma semana interessante, não tem muitos aspectos assim maiores, mas tem essa configuração que eu citei para vocês. Agora, a mandala da lua cheia é bem interessante, porque nós temos assim todos os astros de um lado assim do mapa e a lua, né, se destacando no outro lado do mapa, mostrando, né, que o que segura essa semana, imagine um balde, né? Um balde tem uma alça. A alça que segura esse balde é a lua, que são as emoções, a nutrição, a alimentação, né? Tanto a alimentação emocional quanto a alimentação nutricional, física. Então é um momento para a gente realmente se firmar em nossas emoções, conhecê-las melhor para que o nosso balde não transborde, não vire. Nós temos que segurar o balde. Que balde? O balde representa a nossa vida, nosso estado de espírito, nossa condução material, emocional, espiritual, que vai estar muito pautada pelos instintos que a lua também rege. Então, no plano emocional e no plano instintivo, que são planos relativamente subconscientes, inconscientes, nós temos que estar atentos para não nos deixar levar pela maré das emoções. Então é importante prestar atenção
nesse sentido. E sempre é um aprendizado, porque não quer dizer que depois muda a fase da Lua, as nossas emoções não serão aquelas, elas são as mesmas, o que muda é a frequência e a intensidade. Então, se a gente conhecer, nós podemos lidar melhor nos momentos que vêm pela frente também. Se você está gostando desse canal, é bem importante para mim que você dê o seu like aqui embaixo, clica ali no positivo, porque isso tem um impacto no resultado do próprio canal. E se você quiser, você pode se inscrever e clicar no sininho. Por quê? Porque aí você recebe a notificação todas as vezes que eu publico um vídeo novo. E eu estou querendo para esse ano começar a publicar mais vídeos, além desses vídeos semanais, eu sempre publico outros com análises de conjunturas astrais da política, da economia, dos acontecimentos em geral. Então você pode se inscrever e, se quiser, também pode contribuir com o canal clicando aqui embaixo no link que direciona você para essa área da contribuição. Eu já sou grato a todos que vêm contribuindo e vamos em frente, porque 2022 é um ano bem interessante, um ano bem forte, um ano bem valioso para aqueles que souberem aproveitar os aspectos astrológicos do período. E cada dia tem a sua característica particular. No domingo, a força da lua cheia já presente, a lua cheia exata será na segunda-feira, mas nesse domingo a lua já tem essa força cheia e o sol, o principal aspecto é com Plutão. Então o bom proveito do domingo, além do lazer, entretenimento que está presente aqui, temos uma força de lua com Urano, abertura, ar livre para aqueles que puderem caminhar, ir aos parques, fazer o que for possível aí para ter um domingo agradável em família, com os amigos, mas tem um aspecto com Plutão que traz uma energia do planejamento, da estratégia. Então organize a sua semana nesse domingo, porque se tem uma coisa que facilita a vida de todos é a organização. A pessoa tiver uma organização, planejar a sua semana, não assim com rigidez, mas planejar para ter uma direção do que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vai lhe auxiliar bem. Então use esse domingo para isso. Assista o programa inteiro para que você possa ter o dia a dia dos aspectos astrológicos e fazer o seu planejamento. Na segunda-feira é o dia da lua cheia. A gente sempre recomenda que no dia da lua cheia, na verdade o momento exato da lua cheia para o horário de Brasília é às 20 horas e 48 minutos. Então, 12 horas antes, das 8h48 da manhã, até as 8h48 da terça-feira, é um momento que a gente precisa ter sempre uma cautela maior e deve evitar o início de novas atividades. Se for um movimento por exemplo, fazer um show, uma palestra, alguma coisa que envolve trazer o público, aí pode ser feito com a própria lua cheia nessa segunda-feira. Agora, em termos de negócios, em termos de atividades de maior relevância material, por exemplo, é preciso ter um pouco mais de cautela. Por um outro lado, conforme eu disse inicialmente, é um dia excelente para a descoberta daquilo que precisa ser conhecido, da sua natureza, da sua história, da sua vida e das suas emoções. Então, um dia mais adequado aos processos terapêuticos, processos de conhecimento de si mesmo e também exames médicos, conforme eu disse anteriormente. Normalmente, na lua cheia, a gente antigamente evitava se fazer cirurgias ou coisas que envolvam muito o fluxo sanguíneo, porque havia um estudo de que há um maior fluxo sanguíneo nesses períodos, tanto da lua nova quanto da lua cheia. Hoje, a medicina tem um controle muito grande de todos esses procedimentos, mas se você puder evitar, então evite fazer cirurgias com a lua cheia, no dia da lua cheia. Na terça-feira, a lua continua com a força cheia, mas ela já ingressa em Leão. O Urano fica direto, exatamente nesse dia que ele fica direto. Então é um dia onde nós temos assim, os aspectos astrológicos indicam a necessidade da gente evitar lidar com documentos, papéis, comunicações. A própria tecnologia ou aquilo que dependa de energia é sujeito a passar por alguma parada, alguma mudança,
Eu vejo assim, por exemplo, o setor de eletroeletrônico, ele deve produzir alguma alteração para aqueles que fazem investimentos. E para as pessoas comuns, né, evite a compra, por exemplo, de equipamentos eletrônicos nesse dia, elétricos também. Evite mexer nessa área. Por quê? Porque o planeta está em relação à Terra parando para retomar o movimento. Então é um momento de mudança. Então a gente fica mais passivos, mais observando para depois fazer os movimentos. Na quarta-feira, nós temos um ingresso lá à noite, no final da noite, né? 23h39 do dia 19, o Sol ingressa em Aquário. Ao longo do dia, a Lua realiza uma oposição a Saturno, que é um tempo de resistência. As coisas andam mais devagar, há uma necessidade de se avaliar, se auditar as coisas, estudar, verificar quais são, o que é realmente útil, o que é realmente válido, o que é importante. Né? É um dia para a gente eliminar supérfluos, conhecê-los e eliminar o supérfluo, porque nós estamos na lua cheia e a lua cheia já vai caminhar para minguante. Então a gente já vai se preparando para eliminar aquilo que não serve mais. Obviamente não é um dia também favorável para dar início a atividades ou a negócios. Na quinta-feira, nós temos a Lua já ingressando em Virgem, às 11h02. Eu sempre falo aqui o horário de Brasília. Então, às 11h02, a Lua ingressa em Virgem. Portanto, nós temos um divisor de águas, né? No período da manhã, a Lua realiza aspectos favoráveis que favorecem as compras, as iniciativas, as lutas que são necessárias. Se você está com um aspecto que precisa de energia para resolver, precisa de muito vigor, muito direcionamento, essa manhã de quinta-feira é bastante favorável para isso. O período da tarde já requer uma atenção para se evitar exageros e não é bom para tratar de assuntos legais, jurídicos, documentais, assim, que envolvem órgãos públicos, e ter uma cautela também no sentido da exposição, não falar demais, não falar o que não precisa, não exagerar na medida das coisas. Do ponto de vista da saúde, cuidado com os excessos de toda a natureza. Na sexta-feira, já começa a força da lua minguante se apresentar, que é só olhar para o céu e ver que a lua já está diminuindo de tamanho notavelmente, mas os aspectos são muito positivos. Então aqui há uma janela para aqueles que realmente necessitem assinar um contrato, fazer um novo negócio, fazer um redirecionamento, alguma mudança, alguma inovação, algum redirecionamento importante, pode ser feito nessa sexta-feira. Um dia de fluidez, um dia de facilidades, um dia de entendimento e também um dia de surpresas agradáveis, coisas que surpreendem, que aparecem. Isso tudo depende do quê? Da gente prestar atenção. É que nem o ônibus quando passa no ponto, né? Se você não estiver prestando atenção, ele passa, você não chama, não pega, não para, não entra. Então não adianta, o ônibus passou e você não pegou. Então é preciso prestar atenção para que as surpresas aconteçam, para que você se sintonize e perceba por onde é que vem a oportunidade nova. Já no sábado nós temos já a presença da força da lua minguante e os aspectos indicam um período que requer um pouco de atenção para evitar confusão, sabe? Mal entendido. Então, na hora de fazer as coisas nesse sábado, procure ter assim foco e objetividade. Né? Os que trabalham, né, e o comércio funciona, principalmente coisas ligadas a veículos, a casa, enfim, hoje em dia tudo funciona. Né? Então tenham atenção para evitar confusão, evitar compras desnecessárias, iniciativas que não levam a nada, sabe? Então paciência, prudência, calma, e tem um aspecto muito bom a partir do meio-dia que indica uma condição de você se organizar para se direcionar melhor ao longo da semana que vem. Então essa é a semana que conclui agora no sábado, dia 22, e eu desejo que vocês tenham um bom proveito com todos esses aspectos astrológicos.